Então vamos nesse momento fechar nossos olhos por uns segundos, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedindo que possamos ter um melhor entendimento das palavras do Evangelho, que possamos nos fortalecer nesse Evangelho, que possamos nos consolar com esse Evangelho e que ele hoje possa ir diretamente aos nossos corações, aquilo que nós necessitamos ouvir, nos fortalecer, e que o Mestre Jesus possa estar conosco neste momento, a espiritualidade amiga, nos fortalecendo e principalmente nos dando um entendimento para que ela possa nos ajudar nessa nossa caminhada, que esses ensinamentos possam nos fortalecer nessa nossa caminhada terrena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Termal de Santo Amaro da Imperatriz. Muita paz, muita luz em nome de Jesus. E com as bênçãos dos queridos amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis, solicitamos o seu amparo para as nossas palavras e que elas sejam conduzidas a teus corações que necessitam de um consolo, de um esclarecimento. Continuamos e vamos finalizar hoje a pequena homenagem àqueles espíritos pioneiros da doutrina que naqueles momentos, nos anos 1860 a 67, estavam na região de Paris, Bélgica e mundo afora. Vimos que no ano de 1860, Allan Kardec tinha feito sua viagem de férias. Entre finais de agosto e setembro, a cidade desde Paris a Mâcon, Sens e Lyon. No seguinte ano, ele repete o mesmo tour, adicionando a cidade de Bordeaux. O curioso do ano 60 tinha sido aquele ataque feroz, através de um artigo anônimo, porque era só assinado com iniciais, CM, aos espíritas de Lyon, que pouco mais eram um bando de loucos. Mas Allan Kardec, com muita altura e educação, responde a esse jornal, que podemos encontrar isso na Revista Espírita de 1860. No ano de 61, ele organiza novamente as suas férias e, como dizemos, adiciona Bordeaux. Mas o importante era que ele carregava 2 cartas do Espírito Erasto, dirigidas, uma epístola sobre a liberdade verdadeira para os lioneses e os esclarecimentos sobre as intrigas e perturbações que trariam dissidências naquele grupo de Bordeaux, se os espíritas não estivessem realmente comungando com o espírito de fraternidade. Ali também ele tinha recebido notícias sobre a cidade de Metz, através do Sr. Jobard, que dizia que muitas pessoas inteligentes, universitárias, assim como militares, condes, a alta sociedade de Metz, estava integrando um grupo espírita. Agora, no ano 1862, Allan Kardec, entusiasmado, planeja a sua viagem por 27 cidades da França. E uma das maiores respostas: por que o Espiritismo tem inimigos? O que é a ingratidão? E traz aquela frase famosa que eu sempre uso: eu sinto orgulho por contar com os meus amigos espíritas, porque eles saberão perdoar sempre as minhas imperfeições. Imaginem, né? Que nós tenhamos esse afeto tão, digamos assim, abrangente
de perdoar-nos uns aos outros facilmente. E ele faz o discurso 2, esse está inserido no primeiro discurso de 62. No segundo discurso, ele esclarece sobre a doutrina espírita na Áustria, na Polônia, na Rússia, na Itália, na Espanha e em Constantinopla. E guardem este nome: Constantinopla, atual Istambul. No discurso 13, ele fala sobre a caridade e traz 12 respostas sobre dúvidas, além de uma proposta de regulamento para os grupos espíritas que estavam sendo formados. Agora, no ano de 64, em maio, ele resolve sair ao exterior. Ele vai a Bruxelas, Paris, Douai ou Douai, Amberes e Bruxelas. Naquele grupo de Douai, ele encontra um grupo maravilhoso de família reunida, onde ele destaca que a verdadeira pureza do sentimento fraterno cristão espírita, como aquele grupo levava em frente tudo o que determina, digamos assim, o homem de bem. Naquele 64, quando ele chega a Bruxelas, a novidade era na Bolsa de Valores. Ali, a correria, as conversas eram só e unicamente sobre a visita do ilustre senhor Allan Kardec. Tem um grupo muito destacado, Amor e Caridade, onde surge uma personagem interessantíssima, o limosneiro. Era uma pessoa que se encarregava em atender, juntar, arrecadar e atender aquelas pessoas mais necessitadas. E o curioso era que o grupo recebia mensagens, endereços, notícias de pessoas às quais deveriam dirigir-se para assisti-las, praticar a beneficência, em primeiro lugar material, depois a beneficência espiritual. Também em Bruxelas, Allan Kardec encontrou uma coisa curiosíssima, um médium tiptólogo especular, ou seja, a leitura dos textos que eram ditados através desse médium eram lidas unicamente colocando um espelho. E surge ali também uma manifestação no dia 13 de setembro de 1864, que está inserida em setembro de 64 na Revista Espírita, uma mensagem daquele espírito desesperado, Jacques Latour, que podemos ir fazer a leitura profunda no livro do Pentateuco, O Céu e o Inferno. Também, digamos assim, aquela dissertação de Allan Kardec era sobre a ciência positiva, chamada doutrina espírita. Podemos ler toda essa mensagem, que também está no livro Viagem Espírita de 1862, que faz referência a esse ano, mas que está incluído todas essas viagens que eu venho mencionando, 60, 61, 62, 64 e 67. O interessante que se produz também ali em Bruxelas é que Allan Kardec vai a uma exposição de pinturas. Incrível o que acontece naquela viagem. Por que motivo? Porque havia numa maravilhosa exposição um quadro de um conhecido de Allan Kardec, de Paris, que ele faz referência na Revista Espírita. Esses quadros, destacando, digamos assim, nessa famosa exposição, destacava que o senhor, que se chamava Vint, da Rue Clichy, tinha apresentado um quadro chamado A Volta das Vacas e outro quadro, Clair de Lune, ou seja, luar. Mas num folheto que ali se mostrava, apareceu um gênero de pintura exposto sob o título Cena de Interior de Camponeses Espíritas. Era a imagem no interior de uma fazenda, 3 indivíduos em costume flamengo, sentados em volta de um enorme
cepo, sobre o qual põe as mãos na atitude dos que fazem mover as mesas. Esse quadro procedia de Constantinopla. Em julho de 1863, o médium Paul Lombardo, ele tinha feito esse quadro. E, além disso, Allan Kardec tinha recebido em julho de 63 uma cartinha que dizia: caro senhor Allan Kardec, irmão espírita, há muito tempo me proponho vos dar minhas notícias, mas não creais por isso haja inércia na propaganda espírita, ao contrário, há mais atividade do que nunca. Estamos falando de Istambul. Já aqui se conta com numerosos adeptos do espiritismo e posso afirmar nas classes mais elevadas. E aqui esta pessoa que escreve para Allan Kardec menciona, diz assim: o nosso amigo irmão espírita Paul Lombardo, o Lombardo, médium desenhista, do qual vos mandei algumas flores, executou uma aquarela representando um belo buquê de flores. Mas além disso, diz ele, essa pintura incentivei-o a apresentar na Exposição Nacional Otomana, presentemente aberta, e o quadro foi admitido com esta inscrição: desenho mediúnico executado por Paul Lombardo de Constantinopla, a quem as artes do desenho da pintura são completamente desconhecidas. Então vejam só, além disso, ele coloca aqui: recebo cartas de vários pontos da Europa, da Ásia, da África, mas sou sóbrio nas respostas. E, incrivelmente, esta parte é, digamos assim, que quando termina de falar sobre esta exposição, Allan Kardec está emocionadíssimo. Por que motivo? Por ver também que as artes espíritas estão se espalhando. Nesse ano de 64, ele resolve também fazer uma viagem de descanso. Mas as viagens de Allan Kardec nunca eram totalmente de descanso puro, tal qual o nosso querido Chico. O Chico, quando tomava férias, era um trabalho mediúnico impressionante. E ali ele visita na Suíça Neuchâtel, Berna, Simmerwald, Interlaken, Aberland, Friburgo, Lausanne, Vevey e Genebra. E ali também o castelo de Chillon. Mas o curioso é que ele encontra e estuda um camponês que morava perto de Berna, na qual ele tinha a qualidade de encontrar mananciais facilmente. Mas não só isso, sino que fazia um tipo de premonições olhando um copo de água. Olhando a água contida num copo. E ele fazia leituras mediúnicas nesse sentido. E Allan Kardec vai estudar esse caso, que também está na Revista Espírita. Mas, conduzindo-nos já praticamente na última viagem de Allan Kardec, 1867. Ele faz entre maio e junho, ele visita Paris, Orléans, Tours, Bordeaux e várias outras localidades. As localidades que ali tinham, e vou ler aqui, Paris, Orléans, Tours, Bordeaux e Pentencostes. Era uma cidade. Ou Pentencostes, em português. E o interessante desta viagem é que ele encontra no sul, perto de Bordeaux, um grupo de Marmande, onde haviam médiuns curadores. E também a curiosidade que, para a proteção daqueles médiuns, está falando ali na Revista Espírita de passes fluídicos, que muitas vezes nós, ignorando a doutrina espírita, dizemos assim: Allan Kardec nunca falou nos passes. E, com muita assertiva, dizemos: começaram os passes espíritas com a introdução da homeopatia, digamos assim, a imposição de mãos através dos estudos, especialmente feitos no Rio de Janeiro e também propostos pelo querido Bezerra de Menezes. Mas
aqui, neste ano de 67, Allan Kardec tinha descoberto que nesse grupo os espíritas tinham aconselhado uma coisa muito interessante, que quando houvesse um familiar doente, os familiares, acompanhados pelos médiuns, impusessem as mãos aos doentes e ali fizessem aqueles passes longitudinais. Quando Allan Kardec esclarece sobre essa temática, os espíritos respondem: não são os familiares os que estão curando, senão que é a disciplina e a moralidade dos médiuns que permite que a espiritualidade cure através de toda essa equipe. Por que era praticado dessa forma? Para a proteção, porque imaginem, tanto contra a prática da medicina ilegal naqueles tempos, muito primitivos, e as denúncias do império, as proibições. Hoje em dia, para todos aqueles que queiram saber sobre os médiuns de cura ou as curas espirituais, podemos interessar-nos por essa matéria em qualquer casa espírita que leve em frente um estudo sério da mediunidade. Assim que vamos concordar de que casas sérias fazem estudos sérios. E também nesse ano, o mais lindo que acontece, nós deveremos ir à biografia de Léon Denis. Léon Denis tem uma bela biografia que é editada por Gaston Lothier, quando intitula seu livro Léon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, e traz ele as palavras da visita de Allan Kardec quando passa pela cidade de Tours, nesta viagem. Esta viagem que ali, nessa cidade, o grupo tinha organizado que seria numa sala alugada, mas, como diz aqui Léon Denis, com 20 anos. Tínhamos alugado, disse ele, para recebê-lo e ouvi-lo uma sala na rua Paul-Louis Courrier. E tínhamos solicitado à prefeitura autorização para a reunião, pois no Império uma lei severa proibia qualquer concentração com mais de 20 pessoas. Entretanto, diz ele, no momento aprazado pela Assembleia, uma recusa formal nos foi comunicada. Fui, Léon Denis, encarregado de ficar à porta do local para prevenir os convidados a fim de se dirigirem para a Espírito Villa, na casa do Sr. Rebondin, na Rue du Sentier, na cidade de Tours, onde a reunião se faria no jardim. Éramos bem uns 300 ouvintes, em pé e apertados uns aos outros, apinhados sobre as árvores, pisando nos canteiros do nosso hospedeiro, sob a claridade das estrelas, a suave e grave voz de Allan Kardec se elevava e sua fisionomia meditativa, iluminada por uma pequena lâmpada colocada sobre uma mesa no centro do jardim, produzia um aspecto fantástico. Ele nos falava sobre a obsessão, que era um assunto em voga. Foram-lhe feitas perguntas, às quais respondia com fisionomia sorridente. Os canteiros do Sr. Rebondin ficaram bem pisoteados, mas cada um levou dessa noite uma inesquecível lembrança. Que maravilha, meus queridos amigos! Que maravilha esses registros históricos! E nesta pequena homenagem que quisemos fazer ao longo desta série de áudios para o querido espírito estoico de Allan Kardec, para o amado Léon Denis e para todos aqueles anônimos, médiuns e espíritos que trabalharam e foram desafiados, como por exemplo, neste ano, o Sr. Allan Kardec vai encontrar que aquele grupo inicial de Bordeaux tinha praticamente desaparecido. Aquele entusiasmo do ano 61 novamente estava reestruturando-se, amadurecido. Por quê? Porque tinham sido atacados ferozmente por suas malezas, por suas inferioridades, suas paixões, porque é isso que nós atraímos. Nossas paixões atraem
as nossas provas e nossos desafios, muitas vezes áridos. Mas nesta simples viagem que fizemos neste século XXI, subindo ao trem, talvez aquela locomotiva da época de Allan Kardec, viajando com ele, com suas preocupações, seus papéis, sua mala, acompanhando-o espiritualmente, desde o mundo espiritual, ansiosos todos nós, para que aquela verdade chegasse e calasse fundo nos corações, valorosos, para que nos legassem, no momento da nossa reencarnação, uma doutrina estruturada, já fisicamente, em casas, em programas, em estudos, em práticas da mediunidade assertivas. Hoje temos tudo isso, meus irmãos. Por isso, fora de nós a covardia, fora de nós a leviandade, fora de nós a debilidade. Assumamos com coragem, com fé, com esperança e com muito amor e muita fraternidade. Que os espíritos espíritas nos envolvam a todos com sua luz e sua paz. Em nome do Cristo Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, chegou o momento de fechar os olhos, de olhar-nos interiormente, de vermos quem somos realmente, espíritos eternos. E somos necessitados desse Mestre Jesus. Como diz a música, precisamos nos renovar. Elevemos os pensamentos, meus irmãos, a Jesus, rogando, Jesus, permita que nesse momento as bênçãos do mais alto, os medicamentos do laboratório divino, possam adentrar ao lar desse irmão que nos escuta. Tu sabes, Senhor, onde está a sua dor, seja no físico, seja na alma. Que ele possa sentir o bálsamo caindo sobre ele, envolvendo, aliviando, acalmando, curando. Jesus amado, que essas bênçãos estejam junto aos seus familiares, aos amigos, aos entes queridos, aos amores, que todos que estejam no pensamento desses irmãos sejam abençoados. E te pedimos, Jesus, que essa luz se expanda sobre esse planeta. Vá aos hospitais terrenos, aos hospitais do astral. Vá ao encontro do irmão que sofre, do irmão que está em seu lar também com medo, em pânico, que está com a fé diminuída. Te pedimos, Jesus, que essa fé aumente, que ele confie nesse Pai Criador, que nos disse, Jesus, que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele. E que no mundo teremos que sofrer, mas eu venci o mundo, disse Jesus, e também vencerás. Que nós possamos nos resignar diante da vontade divina, dos desígnios desse Pai, e recebermos a força, a coragem, a esperança, a sabedoria necessária para continuarmos os nossos passos terrenos com muita força, com muita luz.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.